Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Então vamos comentar um pouco sobre o que foi essa prova de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo nesse ano aqui de 2019. Eu ando recebendo muitos comentários aí, perguntando principalmente, é claro, sobre nota de corte, etc. Se por acaso eu ainda mantenho a mesma opinião daquele outro vídeo que eu gravei alguns meses atrás, com relação à última nota de corte e a projeção que eu fiz. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro eu vou comentar um pouco sobre a prova e principalmente aquilo que eu mostrei aqui no canal, certo? Os vídeos gratuitos que eu gravei e também a apostila de questões inéditas que eu fiz, com as tabelas de projeções que eu fiz também, para quem adquiriu, é claro, para também dar uma prestação de contas. Eu acredito muito que não importa quem faça o trabalho, se é um cursinho, se é um professor, não importa. E não importa também se é gratuito ou não. Eu acredito que nós que fazemos conteúdo temos responsabilidade sobre o resultado de quem nos acompanha. Eu acredito muito nisso. Então, é uma forma também de prestação de contas daquilo que realmente eu achei e mostrei que iria cair e aquilo que efetivamente caiu e aquilo que não caiu. Então, eu também vou falar um pouco disso aqui neste vídeo, tá bom? Vamos lá então. Bom, vamos falar em geral do que foi a prova, nível de dificuldade. O nível de dificuldade, é claro, tende a ser sempre um pouquinho mais difícil do que as provas anteriores. O ritmo é esse, a banca VUNESP, ano a ano, né, fica um pouquinho mais difícil, com base naquele concurso, né, tendo como base a análise do mesmo cargo para o mesmo órgão do mesmo concurso. Então, é claro, foi um pouquinho mais difícil que o concurso anterior, principalmente pelas questões de informática. Na verdade, não tinha tantas questões difíceis assim de informática. Uma ou outra ali dava para ter errado, porque afinal é difícil ficar memorizando tudo, mas dava para fazer até. Mas em geral, então foi um pouquinho mais difícil todas as disciplinas. O que eu acho? Vamos lá. Português, matemática, legislação, principalmente esses três. Vamos falar desses três primeiro. Esses três, você tem que ter acertado todas praticamente. Não estava difícil, estava no padrão de sempre a prova de legislação, matemática e português. Inclusive, bateu com tudo que eu falei. Agora, história, geografia e informática. História, eu errei. Eu achei que ia cair mais perguntas do regime militar do que perguntas sobre a Era Vargas, por exemplo. Acabou caindo 3 perguntas da Era Vargas, uma do regime militar e uma do Fernando Collor, né, dos presidentes posteriores, que assim como estava lá no edital. Então eu acabei errando nesse sentido. E geografia acabou caindo até uma questão de Mercosul lá, que eu não esperava, certo? Também não é uma questão tão difícil, dava para ter acertado, mas também não é uma questão que eu previa. Achei eu que cairia uma questão falando sobre problema ambiental ou hidrografia, os rios aqui no Brasil. Acabou não caindo, mas as outras questões era mais ou menos aquilo que a gente esperava. Então, questão falando sobre a população, certo? Questão falando sobre a parte industrial, agropecuária. Então, o resto foi mais ou menos o que a gente esperava. Com relação às perguntas de informática, daí foi o padrão no que diz respeito à quantidade de questões de cada assunto. Então caiu 2 questões de Windows, 2 de Word, 2 de Excel, você vê que caiu 2 de cada uma. Aí caiu apenas uma questão no que diz respeito à internet. Eu pensei que ia cair 2, né? Acabou caindo uma e acabou caindo 2 de PowerPoint. Então olha aqui, estamos aqui na prova, né, pessoal? Começando com as questões de português. Aliás, eu agradeço a você que me mandou a prova, o caderno de provas, porque às vezes quem não tem acesso, quem não fez a prova, não tem acesso lá às provas, né, que a VUNESP coloca, só para quem fez a inscrição no concurso, só para quem fez a prova. Então aí fica um pouquinho difícil às vezes conseguir a prova, só para não perder mais tempo ainda, né, que é corrido as coisas. Então aqui, provas de português, caíram algumas perguntas de interpretação. Eu vou até mostrar aqui, para quem comprou, a minha apostila de questões inéditas. Olha aqui, pessoal. Então, nessa apostila tinha projeções, olha só. Tinha projeções do que poderia cair na prova, o histórico da banca, é isso aqui. Veja essa última coluna aqui, ó, projeção. Essa aqui é a quantidade de questões que eu acreditaria que ia cair para
cada assunto dentro de cada disciplina. Então veja que aqui eu coloquei 6 questões que ia cair de interpretação. Acabei acertando, caiu 6 realmente. Então 2 questões de sinônimos e antônimos, uma de sentido figurado, 2 de pontuação, 4 sobre classes de palavras, né, que poderia ser sobre verbo principalmente, pronome, preposição, etc. 2 questões de concordância verbal nominal, uma de regência, uma de colocação pronominal, uma de crase. Aí a gente viu, né? Acabou caindo realmente uma de crase, uma de colocação pronominal, sentido próprio e figurado. Então, seguiu mais ou menos o padrão, né, pessoal? Seguiu o que a gente esperava realmente essa prova de português. Prova de português é padrão VUNESP, pessoal. Eles não mudam muito essa prova de português, não. Então, precisa estar muito bem preparado e acertar praticamente todas. Matemática, a mesma coisa também. Questões um pouco sobre cada assunto, um pouco de geometria, porcentagem, regra de 3. Então, foi mais ou menos o que a gente esperava também, de acordo com a apostila que eu fiz lá sobre as tabelas de projeções. Lembrando que na revisão de véspera eu também falei aqui de matemática sobre porcentagem, realmente caiu, né? Pelo menos 2 questões de porcentagem, e português caiu lá também a questão de colocação pronominal. Caiu exatamente como eu falei. Se você viu o meu vídeo, vou até voltar aqui. Vamos achar essa questão aqui. Que foi uma questão exatamente o que eu falei que ia cair no vídeo, né, pessoal? Foi exatamente o que eu falei aqui, ó. Colocação de pronomes. Eu te ensinei como você faz essa questão aqui. Você olha, primeiramente, se tem alguma proibição, certo? Alguma proibição. Mas aqui ele colocou o pronome nos, ele colocou o mesmo pronome, olha que interessante. Então aqui você tinha que saber onde que ia o nos. Ou seja, você tinha que saber, pessoal, que se tem palavra invariável antes do verbo, a palavra invariável puxa para perto de si o quê? O pronome nos. Então já convidaram-nos. Palavra invariável que normalmente é advérbio, né, pessoal? Então é já nos convidaram. Então tá errado por causa disso. Letra C, mesmo que convidem-nos. Que, palavra invariável, mesmo que nos convidem. Letra D, quem informou-nos. Quem, palavra invariável, quem nos informou. Letra E, nunca custou-nos. Nunca, ó, advérbio, nunca nos custou. Então veja, palavra invariável puxa o pronome oblíquo átono para perto de si. Por isso que a resposta certa era a letra A, porque era o único que estava trazendo o pronome aqui antes do verbo, tá certo? Quem viu o meu vídeo lá acertou essa questão. Recebi até comentário que se não fosse aquilo lá, a pessoa talvez teria errado. Então, espero ter ajudado vocês de fato. Aqui questões de geometria, 2 questões. Então foi o padrão que a gente esperava essa prova de matemática. Daí caiu perguntas de legislação, pessoal. Olha aqui, legislação foi exatamente como eu esperava. Vamos pegar aqui a tabelinha de legislação. Olha aqui, pessoal. Projetei uma questão sobre deveres, 2 sobre proibições e 2 sobre responsabilidades. Foi exatamente o que caiu. A primeira foi sobre deveres. Depois, as 2 seguintes, na verdade, pediu a exceção daquilo que não é proibido, né? Ou seja, aquilo que é permitido, mas trata-se de proibição. Depois, a questão de baixo também é de proibição e as 2 seguintes de responsabilidade. Então, é batata, pessoal. Essa é a minha especialidade. Tudo que for sobre legislação é a minha especialidade. Por isso, tente me acompanhar aqui no canal, porque o que eu falo disso é o que cai, pessoal. É o que cai, porque é muita análise que eu fiz sobre a prova da Banca VUNESP, principalmente. E também a revisão de véspera que eu fiz destacando alguns artigos, acabou caindo, é claro, pessoal. Afinal, eles colocaram quase tudo aqui, né? Então eles colocaram em cada uma das alternativas praticamente um parágrafo, um inciso, certo? Um artigo. Então acabou, eles diversificaram bastante para cair bastante artigos na sua prova sobre legislação. Afinal, só eram 5 questões. Vamos então continuar. Depois tinha o que? História, né, pessoal? História, caiu então 3 perguntas sobre a Era Vargas, basicamente. O Brasil na Segunda Guerra, certo? A Revolução Constitucionalista, ele perguntou. Então, eu não esperava. Eu pensei, de fato, que iriam cair mais perguntas do regime militar. Acabou caindo só uma. E, de novo, foi sobre as diretas já, né? De novo, já caiu antes. Caiu de novo. E a outra pergunta sobre o Collor. Geografia. Só mostrando aqui para vocês, ó, fazendo a prestação de contas. História, então, eu esperava uma pergunta sobre a Era Vargas, 2 sobre o regime militar,
uma sobre as eleições aqui do Tancredo e Sarney e uma sobre os presidentes posteriores. Acabou caindo 3 aqui na Era Vargas, uma regime militar e uma aqui nos presidentes posteriores. Então acabei errando aqui essa projeção um pouco. Geografia aqui perguntou, vamos ver também a projeção, olha aqui. Então os domínios morfoclimáticos, né, essa primeira questão aqui. Aí tivemos outra questão sobre população, essa questão aqui era batata. Aqui, essas duas questões, mais ou menos sobre agropecuária, né? A indústria no Brasil, tanto que a resposta era essa, né? Que as principais concentrações industriais, salvo me engano, acho que a resposta era essa. E a outra questão era aqui sobre o Mercosul. Essa questão do Mercosul eu não esperava, não. Então eu tinha projetado aqui uma questão sobre os domínios morfoclimáticos, caiu realmente. Essa questão sobre hidrografia e rios não caiu, da mesma forma problemas ambientais não caiu. População brasileira caiu uma questão. Aqui o espaço agropecuário, juntamente com as atividades industriais aqui, então caiu uma questão de cada. Tinha colocado só uma, então acabou caindo duas, juntando essas duas coisas aqui, né? E o Mercosul, pensei que não ia cair, não costuma cair muito, mas caiu uma questão. E aí, continuando, por fim, temos as questões de informática, né, pessoal? Informática, ó, essa aqui foi praticamente batata, hein? Olha só o que eu tinha projetado aqui. 2 questões de Windows, 2 de Word, 2 de Excel, 2 de internet, uma de PowerPoint e uma de correio eletrônico. A única diferença é que caiu uma a mais aqui de PowerPoint. Foram 2 e uma de internet. O resto foi igualzinho o que eu esperava. E na revisão de véspera eu falei o quê? Falei da função C, né, pessoal? Que ia cair e caiu a função C. Cadê a questão da função C? Está aqui embaixo, ó. Questão basicona de função C. Eu escolhi esse assunto porque eu sabia que ia cair. Então, em geral, pessoal, essa prova de informática aqui, ó, as questões que de repente você pode ter errado. Windows, tecla de atalho, Ctrl D, de repente você pode ter errado essa porque não sabia o que iria acontecer, né, pessoal? Queria voltar para a área de trabalho aqui, né? Então, essa aqui, se você errou, faz parte. 52, você tinha que ter acertado essa questão aqui, Windows Explorer. Opa, voltei aqui. 53, isso aqui você também devia ter acertado, pessoal. Devia ter acertado porque a quebra de página é muito importante, né? Então você devia ter acertado essa resposta aqui. 54 é aquelas questões, quem viu a minha apostila de questões inéditas, eu só pus questão de Excel sobre esses botões, perguntando o nome do botão e até no enunciado eu colocava onde ele se encontrava, lembra? Então, eu sabia que ia cair uma questão, acabou não caindo exatamente em Excel, caiu em Word, aqui ó, caiu em Word. Mas Excel caiu até essa questão aqui de impressão, né? Ele colocou vários ícones aqui, é que aqui a questão era outra, você tinha que multiplicar, né, a quantidade de cópias pela quantidade de páginas que tinha, para ver quantas páginas no total iria imprimir, né? Então, a questão aqui da função C, mais uma questão aqui, ó, caiu em PowerPoint, sobre os ícones, o que ele faz, exatamente como a gente esperava. Essa questão você tinha que ter acertado, pessoal, certo? Sobre qual o formato que ia sair, afinal é vídeo. Essa questão aqui também basicona, do programa de e-mail, né? E essa questão aqui, de repente, você pode ter se confundido, né? Porque a VUNESP sempre coloca algumas alternativas que confundem, né? Ah, o que vai acontecer? Tudo bem, não vai ser desligado o computador. Algumas aqui você vai eliminar, né? Mas enfim, isso aqui também, de repente, você pode ter errado. Então, em geral, o que eu penso sobre isso? Bom, se mantém aquilo que eu falei antes. Acredito eu, se você errou ali 2, 3 questões de informática, errou ali, de repente, uma ou outra questão de geografia, certo? Se você acertou, assim, 55 ou mais, você foi bem, cara. Então, não se desespere, você fez uma boa prova. Você tem chances? Tem chances. Quem acertou 54, ali 55 ou mais, tem chances. Ah, mas para qual região? Para capital ou interior? Qualquer uma. É claro, aqui na capital, os primeiros colocados vão ter gabaritado, alguns vão gabaritar, muitos vão errar só uma e mais uma porrada de gente errando 2. Então, essas pessoas são as que têm mais chances de serem chamadas ao longo do tempo, principalmente ali no começo. Se você errou, sei lá, 7 questões aqui na capital, muito difícil, cara, muito difícil mesmo, certo? Então, essa é a realidade. Se você errou 7 questões em algum lugar, alguma região do interior,
Não sei, cara, depende da quantidade de inscritos, é difícil saber, quando uma quantidade de inscritos é muito menor naquela região, não dá para ter um parâmetro muito grande de quantas pessoas ali estavam preparadas, certo? Quando tem muitos inscritos, aí dá para ter um parâmetro, entre 1 e 5%, normalmente uns 3% estão bem preparados. Agora, quando tem poucos inscritos, pode ser menos que isso, pode ser muito mais, não dá para saber, é bem variável, tá bom? Agora, lógico, se você acertou menos de 50, esquece, né, pessoal? Esquece, se prepare melhor para o próximo. É muito pouco nessas questões, nessas provas de hoje em dia, precisa fazer bem mais, pelo menos 90%. Pelo menos 90% é o ideal que você faça, ou pelo menos um pouquinho mais de 80% ali para começar a ter alguma chance, tá bom? O que eu quero falar agora? Se você gostou do canal, do conteúdo que eu trouxe desde lá do início, ou com a apostila de questões inéditas, certo? Com essas tabelas que eu fiz de projeção para tentar adivinhar o que iria cair na prova, e também todas as aulas gratuitas, análises gratuitas que eu fiz. Coloca aqui nos comentários o que você acha, o que você acha que eu posso melhorar para os próximos concursos. E aliás, escreve aqui embaixo qual vai ser o próximo concurso que você vai fazer. Você vai se preparar para qual? Ano que vem, principalmente 2020, que esse ano aqui está acabando, né? Mas você vai começar a preparação para qual? É para escrevente do TJ? É para o cargo de ensino médio do Ministério Público, que é oficial de promotoria, que provavelmente vai ter ano que vem também? É para qual concurso? É de repente a Polícia Civil, para o cargo de escrivão, que é um cargo mais interno? Qual concurso então que você pretende estudar? Que agora eu vou começar a gravar vídeos sobre o próximo concurso que a maioria vai querer. Então, eu acho que vai ser ou sobre a Polícia Civil, aqui de São Paulo, ou sobre o cargo de escrevente. Sou escrevente lá do TJ, então provavelmente vai ser os próximos projetos aqui do canal. Lembre-se, pessoal, ajude aqui nesse projeto, eu continuar fazendo isso. Se te ajuda, se inscreve aqui no canal. A maneira da gente crescer aqui no YouTube é essa. Quanto mais inscritos a gente recebe, a gente acaba recebendo mais visualizações e acaba tendo mais motivação para continuar esse trabalho, porque a gente vê que está fazendo alguma diferença. Então, fiz aqui a minha prestação de contas com relação ao conteúdo que eu dei aqui no canal, conteúdo de apostila, e aquilo que caiu, faltou um pouquinho ali de história e geografia, o resto foi de acordo com tudo como a gente falou, tá bom? Espero que você tenha entendido. Não fique com muitas esperanças, não fique esperando ansiosamente o resultado, não. Pegue e continue melhorando, pegue as matérias e tente melhorar cada vez mais para a próxima prova, certo? Continue, não pare, continue, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.